Também, Márcio. Ah, escolha por amor, por favor. Nossa, avó de voltar por a Deus está com a bolsa cheia que eu. Boa tarde a todos. Boa tarde, sejam todos bem-vindos. A Pinacoteca agradece a presença de vocês mais uma vez neste evento, que após 3 anos, 17 eventos e mais de 60 apresentações de escritores, e após esse período todo, um público estimado acima de 1.000 pessoas, o encontro de leitores e escritores, que nós fizemos em 2022, 2023, 2024, agora dá lugar ao Conversa de Escritor. Parabéns, Paulo, ficou bonito, hein? Vocês gostaram? Ficou muito bom. Muito bom. Fábio, Muito bom. a Jamila pediu para você ler o primeiro. Leia o primeiro, vamos ler aqui, ó. Publicamos para não passar a vida a corrigir rascunhos. Quer dizer, a gente publica um livro para livrar-se dele. Jorge Luiz Borges. Então, mantendo o objetivo de destacar autores de livros de nossa região e apresentar suas obras publicadas, de desmistificar a produção literária e estimular novos escritores, incentivar a leitura e a proximidade entre autores e leitores, naturalmente, a troca de nome se fez precisa, em razão da grande frequência de escritores e da valorização por eles demonstrada para com o evento. Entre vários acontecimentos nesta área, que surgiram nesses últimos 3 anos na Baixada Santista, agora o Conversa de Escritor se coloca como um campo neutro, não filiado ou patrocinado por qualquer instituição literária, mas sim à disposição e apoiada por grande parte delas. Supre a carência, na Baixada Santista, de eventos que visam especificamente valorizar as publicações de livros e seus realizadores. O Conversa de Escritor mantém um estilo não convencional de encontros literários, não faz distinção dos assuntos, dos livros apresentados e concentra-se principalmente na troca de experiências relacionadas a esta área. Também dá espaço para a comunicação de lançamentos e eventos na área editorial. Surgem agora novas ideias e possibilidades, renova-se a vontade de dar continuidade.
Conheça os escritores, valorize nossos artistas culturais, consuma livros de nossa região, dê sugestões e indicações de participantes. Contamos com a presença de todos vocês. Hoje também eu gostaria de citar aqui a presença ilustre do artista Augustine Caó. Uma salva de palmas, Augustine. Obrigado. Augustine que está aqui expondo essas obras magníficas. E aí também, como já é de costume, após a apresentação dos escritores, você também terá aí o seu minuto para poder falar. Tá bom? Fique à vontade, quem tiver também conversar sobre as obras e tudo mais, o Agostinho vai ficar aí durante todo o evento. Então, no mesmo formato, que já aí tornou-se já bastante conhecido, nós falaremos aqui, daremos a voz aqui aos escritores de hoje. Ao final da nossa e da participação deles também, todos vocês aí terão a oportunidade de usar o microfone para deixar os seus recados, comunicados e assim por diante. Hoje temos 3 escritores que aqui já estão presentes. Dr. Arnaldo Duarte Lourenço, uma salva de palmas. Gabriel Davi Pierin. E o Mário Azevedo Alexandre. O Dr. Arnaldo Duarte Lourenço é médico em Santos, cidade onde nasceu, e realizou inúmeros feitos em sua carreira. A medicina, seu caráter e seu dinamismo levou o Dr. Arnaldo a presidir a Associação dos Médicos de Santos, atual APM, e a AMS. Lhe proporcionou participar do movimento médico do Cafezinho Literário, MMCL. E foi nessa ocasião que o Dr. Arnaldo começou a produzir artigos, contos, poesias e acrósticos. Nunca escondeu a vontade de escrever um livro e, após 47 anos de exercício de medicina, lança-se agora como escritor. Seja muito bem-vindo ao nosso primeiro escritor de hoje, Dr. Arnaldo Duarte Lourenço. Boa tarde a todos. Uma coisinha que eu queria notar é que amigo só fala bem de amigo. Então não fala mal. E o Fábio é amigo e conhecido de longa data, assim como vários aqui participantes também o são. Ele fez um breve histórico, mas, na verdade, nesses 47 anos de exercício de medicina, eu escrevi capítulos de livros médicos. Eu tenho 47 trabalhos científicos de medicina nas áreas de cirurgia cardíaca, de arritmia e marca-passo e de UTI. E, quando então presidente da Associação dos Médicos de Santos, atual APM Santos, nós trouxemos então o movimento médico literário. Trouxemos também outro projeto muito interessante, que foi o projeto Menina Mãe, que atendia gestantes adolescentes, que chegou a ser premiado nos Estados Unidos e que persiste até hoje. Mas, infelizmente, nem todos gostam tanto de literatura, nem todos gostam tanto de poesia e também nem todos gostam tanto de ler, né? Então, eu comecei, antes da pandemia, fui convidado pelo comendador, e agora fugiu o nome dele, e nós já estamos idosos também, de vez em quando some. Eu já vou falar. Para escrever, então ele é o dono do jornal da Vila Matias, tá? E ele me convidou para escrever um assunto médico todo mês. E de lá para cá, então, eu comecei a escrever esses assuntos, não somente de cardiologia, mas em geral, tem vários assuntos. E o Maurílio, o ano passado, a academia, me convidou para participar de um evento lá no Santa Cecília, e eu fui.
e me sentei ao lado do Sérgio Fernandes Lopes, que é um grande amigo, é um grande irmão, é também da Academia Santista de Letras, e conversando, depois de ver lá todos os premiados, que foi uma sessão muito bacana, ele me apresentou, então, o nosso editor, o Paulo Peckman, e em conversa com ele, passei o material que eu tinha, e um período depois, ele me ligou, aí, doutor, você está com o livro pronto, é só a gente mexer. Então aí começamos a trabalhar, a dona Cida Micossi nos ajudou também de sobremaneira, né? E aí está, né? Quer dizer, surgiu aí o Miscelânea Literária. Por que Miscelânea Literária? Tem diversos aspectos aí de literatura, tem poesias, tem contos, tem acrósticos, tem textos, tem assuntos médicos, e me deu um estalo de falar e pensar primeiro, lógico, de falar e escrever esse título. E acabou dando certo. Então, eu fico muito feliz aqui pelo convite, fico muito feliz em estar participando e como neófito, podemos dizer assim, né, dessa parte da literatura, eu penso que teremos daqui para frente outras produções. É o que eu peço a Deus, o grande arquiteto do universo. Obrigado a todos. Quem vai falar agora? Fábio, fale sobre o da disposição. Ah, sim. Lembrado pelo Paulo. Nós trouxemos alguns exemplares, algumas pessoas já adquiriram, mas está à minha disposição. E depois a gente também faz uma dedicatória e o autógrafo. Muito obrigado. Eu vou assumir temporariamente que o Fábio teve que dar uma saída e vou dar continuidade, ok? Por ordem alfabética, nós temos agora o Gabriel Pierini. Então, o Gabriel eu conheci há pouco tempo, pessoalmente, né, Gabriel? A gente já nos falava por telefone. E ele me surpreendeu com os livros dele, não só do Santos Futebol Clube, que é o que ele domina muito desde que nasceu, né, parece, mas também sobre um livro sobre o Holocausto, sobre o personagem brasileiro do Holocausto, que é magnífico. Eu vou ler rapidamente o teu currículo, né, o breve currículo aqui, que condensei muita coisa. Gabriel Davi Pierini é formado em História pela Unisantos e em Administração pela Universidade Metropolitana. Dentre suas inúmeras atividades, atualmente é professor, articulista de esporte no Jornal Tribuna, historiador do Centro de Memória do Santos e Museu do Surf. Em abril, lançou o livro Histórias da Vila Belmiro, lançará Histórias da Vila Belmiro, em parceria com Guilherme Gacho e Gabriel Santana. Além desses livros, ele tem outros do Santos, ele vai nos expor sobre isso, e também o livro sobre Andor, é isso? Andor, isso, justamente. Gabriel, por favor. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos. Bom, é um prazer estar aqui hoje, nesse domingo bonito, na presença de colegas escritores ilustres, e poder me apresentar um pouco sobre o meu trabalho. Agradecer ao Fábio também, e à ministra da Pinacoteca. Aliás, eu fiquei já íntimo da Pinacoteca, porque todo ano, no dia 21 de janeiro, a gente comemora o dia do surfista, é uma lei municipal, e esse dia do surfista a gente comemora aqui na Pinacoteca. E no ano passado a gente teve o prazer de lançar o livro Santos, onde nasceu o surf no Brasil. Então, para aqueles que não conhecem, né, o primeiro movimento, né, não dá nem para dizer que surf, né, propriamente dito, né, porque o esporte foi se desenvolvendo, mas o primeiro ato pioneiro do surf se deu aqui na cidade de Santos. Né, e a partir daqui acabou se espalhando também para outros lugares do Brasil. Então, o trabalho que eu desenvolvo junto com o Diniz Iose e o Pardal, no resgate a essa memória do surf, né, não só desses pioneiros, mas Santos também, ao longo da sua história, sempre revelou, né, grandes surfistas, maior de todos eles, a maior colecionadora de títulos, inclusive, da nossa história, o Picuruta Salazar,
mas o Estado de São Paulo também promoveu para o Brasil e para o mundo grandes campeões, né, inclusive campeões mundiais, como Adriano Mineirinho, o próprio Gabriel Medina. E, então, para mim é um privilégio, toda semana a gente resgata, vasculha um pouco dessa história do surf e publicamos às terças-feiras no jornal A Tribuna e também nas mídias sociais do Museu do Surf, na qual eu fui coordenador enquanto o museu esteve aberto, e hoje a gente mantém, através das mídias eletrônicas, esse resgate dessa história, né? E agora vem um livro novo também, esse ano, também com uma coletânea dessas histórias já publicadas. Além do surf, como o Paulo adiantou, eu trabalho também no Centro de Memória do Santos, tenho o privilégio de ser filho de um ex-jogador, do Lalá, que escolheu a cidade de Santos para viver, né? E ser jogador, né, do Santos, acabou ficando aqui, ele é do Paraná. Então eu digo que eu não tive a chance de escolher time de futebol, a gente escolhe, né? Olha, puxa, né? Às vezes a influência de um time, às vezes a influência de um craque, né? Ou mesmo de um título, né? Alguma coisa assim. Não, eu já nasci, fui batizado, não tive escolha, eu me tornei santista e desde 2018 tenho o privilégio de trabalhar no Centro de Memória, onde junto com meus companheiros Guilherme Duarte e Gabriel Santana, a gente está sempre resgatando e preservando a história do clube. Já tenho 3 livros publicados e agora essa parceria com o Paulo, no dia 10 já fica o convite aqui para vocês, lá no Memorial das Conquistas. Aliás, eu estou vendo o filho nascer hoje junto com vocês aqui. Eu não tinha visto ainda o livro pronto, mas o Paulo me fez essa grata surpresa. Então esse é o nosso último livro feito em parceria, História da Vila Belmiro. Na Vila Belmiro, que vive um momento emblemático da sua história, a gente não sabe ainda se ela vai permanecer do jeito que ela está, se vai ser construído um novo estádio ali, se ali vai se transformar num imenso museu, né? Eu costumo dizer sempre que, mais do que um estádio em atividade, a Vila Belmiro ela é um museu, ela carrega grandes histórias, grandes feitos do clube, então, independente daquilo que venha acontecer, é um ambiente mágico, e é isso que a gente procurou retratar aqui nesse livro. Ele é quase como um almanaque. A gente faz esse resgate histórico desde 1916, quando a Vila Belmiro foi inaugurada. Ali ainda é um modesto estádio, não dá nem para chamar de estádio, era uma praça de esportes com uma arquibancada para 2.000 pessoas, e a gente vai contando ano a ano a diretoria do Santos, as modificações que a praça de esportes foi ganhando, e alguns momentos históricos também que fizeram parte desses 108 anos de existência, 108, esse ano vai completar 109, se Deus quiser. Mas, além desse trabalho que eu faço ligado ao esporte, futebol e ao surf, eu também carrego na minha experiência como escritor a honra de ter conhecido um brasileiro, até então o único sobrevivente ao Holocausto. Mais recentemente foi feita uma ampla pesquisa e foram encontrados outros brasileiros natos, porque muitos se naturalizaram quando chegaram da Segunda Guerra Mundial, mas o André Stern até então era o único brasileiro sobrevivente, e depois, quando o livro foi lançado, ele era o único brasileiro sobrevivente ainda vivo. Infelizmente, em 2022 nós perdemos ele, mas antes que ele pudesse partir, ele deixou esse registro através das inúmeras entrevistas que eu realizei com ele, que acabou culminando em 2015, no primeiro livro, Uma Estrela na Escuridão, a história de André Stern, o único brasileiro sobrevivente ao Holocausto. É um livro pesado, conta a história dele, né, como que um brasileiro, né, alguém que nasceu em São Paulo, foi parar nos campos de concentração, e mais especificamente em Auschwitz-Birkenau, o famoso campo de extermínio, onde estima-se aí que entre 1.100.000 e 1.300.000 pessoas foram compulsoriamente assassinadas. Era uma verdadeira fábrica da morte, mas o Andrew sobreviveu, a mãe dele infelizmente ficou por lá. Aliás, de todos os parentes que ele teve, existe um memorial no bairro de Újpest, que fica em Budapeste, que é a cidade dos avós, dos pais, e lá tem um memorial, e nesse memorial ele contou 93 nomes entre a mais próxima e a grande família, né, do pai e da mãe, 93 nomes de pessoas que não voltaram da família dele. Voltou ele mais 3 apenas, né? Então, para você ver o tamanho do estrago que aconteceu. E a gente conta como que ele sobreviveu aqui. E aí, em 2023, o Andrew já falecido,
mas antes de falecer ele deixou o depoimento dele, que se transformou na vida após-Holocausto. Aqui sim, Memórias de Andrew Stern, é um livro de reflexão, um livro que conta a história, a trajetória de um sobrevivente depois da libertação, ou seja, o tempo todo esse livro dialoga com o primeiro livro, né? Como que quais são as cicatrizes de alguém que passou por aquele terror podem trazer para a vida. Então, é um livro de ensinamentos, né? Eu costumo dizer nas palestras que, evidentemente, que a gente não precisa passar por aquele sofrimento para aprender com o sofrimento. A gente pode aprender em cima do depoimento das pessoas. E o Andor, ele carrega isso, e nas palestras que ele dava, ele sempre falava sobre o sentido da vida, sobre a motivação de viver. Enfim, eu digo que ele era um mestre, né? Foi, para mim, o meu grande guru de vida, uma pessoa que ensinava como viver, a valorizar as pequenas coisas, e para quem perdeu tudo, né? Quando eu digo tudo, a gente vai além dos bens materiais, né? Ele perdeu a família, ele perdeu a dignidade, perdeu a adolescência dele, né? Vários anos de vida, e mais do que uma prisão, Auschwitz era a prisão do consciente, né? Ali ele perdeu a dignidade, deixou de existir para depois renascer. Então, o livro A Vida Após o Holocausto, ele conta essa trajetória, como ele ressignificou a vida dele, como foi retornar à vida depois de tanto sofrimento, tantos traumas, mas como ele costumava dizer, quem vive o Holocausto jamais sai do Holocausto. Então, o tempo todo, a vida dele estava relacionada com aquilo que ele vivia. Se ele comemorava o nascimento de um filho, de um neto, de um bisneto, automaticamente ele lembrava daquelas perdas. E como a vida também, se a gente for honesto com a gente mesmo, né, e para quem viveu aquilo que ele viveu, isso leva um grande ensinamento, de que a vida ela busca sempre um equilíbrio. Então, o fato dele não carregar esse ódio, de não alimentar esse ódio, está muito ligado também à intenção que ele tinha de considerar que, apesar de tudo o que ele viveu, ele foi recompensado. E se ele acredita que realmente ele foi recompensado por tudo que ele viveu, quem sou eu, quem somos nós, para muitas vezes lamentar por aquilo que a gente perde? E ele dizia sempre, né, para cada dor de barriga que a gente sente, a gente tem que lembrar daquele banquete que a gente comeu. Para cada perda de um ente querido, a gente tem que lembrar que a gente comemorou o nascimento de alguém. E se a gente for honesto, a gente vai ver que a vida ela tende a esse equilíbrio e por isso que ela vale a pena ser vivida. Então, tudo isso eu trago nesse livro. Também foi feita uma adaptação em história em quadrinhos, um trabalho genial de um desenhista santista, o André Bernardino, também professor como eu, fez a adaptação. Isso aqui é muito interessante para quem gosta desse tipo de linguagem, mas especialmente para os jovens, e a gente costuma dar palestras em escolas, então é um livro bastante didático. Bom, essas são as minhas obras-primas, que eu conto essa trajetória do Andor. Hoje, já com o falecimento dele, as palestras continuam, a gente leva para as escolas a exposição, eu tenho um memorial itinerante, foi feito um filme também através de uma produtora santista, a Quirô Filmes, uma produtora de cunho social. O filme participou da 46ª Mostra de Cinema Internacional, hoje está disponível também para quem gosta de documentário, de cinema. Então, uma maneira que eu tenho de carregar esse legado, eu costumo dizer que é quase uma missão de vida, né? Então, essa é a minha trajetória com o Andor, minha trajetória no Santos, minha trajetória no surf, e a gente está sempre na expectativa de escrever, de estar registrando. Eu digo sempre que a gente só pode cuidar daquilo que a gente ama, e a gente só ama o que a gente conhece. Então, a gente precisa conhecer para amar, e amar para poder cuidar. E a história, sem dúvida, é o maior legado que a gente pode ter. A gente sobrevive sem um monte de coisa, com um monte de problema, mas a memória ela é um ponto-chave na história da humanidade. Sem ela, a vida perde realmente todo o sentido. Então, é um privilégio estar aqui hoje, podendo falar sobre história, sobre memórias. E estou aqui para autografar os livros, apresentar esse livro aqui, nosso filhinho mais novo. Quem desejar conhecer lá o Memorial das Conquistas, quem ainda não foi, uma boa oportunidade para ir lá no dia 10, e quem já conhece, uma oportunidade para voltar e prestigiar esse livro que deixa aí esse legado, né, esse imenso almanaque, né, de histórias da nossa vida. Mas agradeço
a gentileza do convite. É sempre muito bom poder contar a história, falar um pouco sobre o nosso trabalho. Parabéns ao Paulo pelo profissionalismo. Foi, assim, um privilégio, uma grande surpresa poder conhecê-lo e saber que a gente tem aqui em Santos, embora seja tão difícil, né, produzir no Brasil, produzir na nossa cidade, mas saber que se a gente dá as mãos, a gente pode ir muito longe, e a gente tem uma editora muito profissional aqui na cidade, que cumpre e que sabe estimular, sabe conduzir, né, uma arte que é tão difícil para a gente hoje, que são os livros, né? Então, é um privilégio poder conhecer nesse espaço maravilhoso, né, a Pinacoteca, o último casarão à beira-mar, né? O Diniz não se cansa de falar, e eu não me canso de repetir. A gente tem aqui, né, um monumento da nossa cidade que muito nos orgulha, mais um sobrevivente que carrega muitas histórias e muito bem também conduzida pelo nosso querido Fábio. Pessoal, muito obrigado a todos. Obrigado, doutor Arnaldo. Obrigado, Gabriel. E nosso próximo escritor, Mário Azevedo Alexandre, nasceu em São Vicente. Ele é bacharel em Direito e Comunicação Social, contabilista, professor e autor de vários livros, entre eles Renascer de um Sonho, poesia, São Vicente, Pétala do Oriente, Haikai, Crônicas Recolhidas e Escolhidas e O Futebol na Minha Vida. Pertence a várias instituições, entre elas o Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente, Academia Santista de Letras, Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios e Academia Maçônica de Letras. E com vocês, uma salva de palmas para o veterano escritor Mário Azevedo Alexandre. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui, receber esse convite, né, da Pinacoteca. E a vida da gente é bem complicada, né? Atualmente a gente só vê notícias tristes, coisas banais, mortes, guerras. Então a poesia a gente tem que contornar, procurar fazer isso de uma maneira mais clara, né? Aliviando um pouco. Então, veja bem, eu já escrevo já há algum tempo. Comecei a escrever em 1972. Escrevia poesias, crônicas, apenas guardava. Tinha vergonha de mostrar. Aí, em 72, mesmo fazendo a faculdade de comunicação, eu tinha um concurso aqui em Santos de ensaios literários. Era o Sesc Centenário da Independência do Brasil. E eu, como tinha poesias, tinha crônicas, tinha tudo, eu falei, eu vou fazer um ensaio, que é uma pesquisa. E eu fiz essa pesquisa sem compromisso, sem intenção nenhuma, né, só para espairecer um pouco, né. Aí, depois de um certo tempo, esse ensaio foi premiado, foi em 3º lugar aqui em Santos. Aí fiquei bem contente, né. Inclusive, nessa época, eu fazia a faculdade de comunicação, junto com a nossa presidente, Thaís Cury. Inclusive, foi uma época, confesso você, Thaís, nessa época nós éramos jovens e bonitos. Hoje somos só bonitos. Ainda bem, né? Então, aí eu escrevi sem compromisso, né? Aí no ano seguinte teve outro concurso também no Rio Grande do Sul, também sobre escrever sobre uma escritora, sobre um poeta. Eu escolhi Cecília Meirelles. Fiz um ensaio, aí mandei também sem compromisso. Aí foi premiado, 2º lugar. Falei, meu negócio é fazer ensaios literários. E a poesia eu só guardando, né? Guardando e não... Aí no outro seguinte, ou 2 anos depois, teve um outro concurso sobre poesias, ensaios, crônicas. Aí eu peguei e falei, vou fazer um ensaio também, né? Escolhi Cora Coralina. Até o título era Cora Coralina, Coração de Menina. Aí fiz, mandei, isso aí consegui ganhar o 1º lugar. Aí falei, o negócio é ensaio.
depois não sei por que eu parei de escrever. Correria, trabalhos, né? Faculdade. Aí comecei a escrever mais poesias. Em 1986, eu participei de um concurso aqui em Santos, no Miramar, Shopping Miramar. Também vários autores, tudo do Brasil inteiro, né? Eu consegui ganhar o 3º lugar. Eu falei, vou começar a fazer poesias agora, só poesias. Aí comecei a mandar crônicas, consegui ganhar prêmios, medalhas, troféus. Falei, o negócio então vai deslanchar. Aí, passar do tempo, né, a gente vai escrevendo, vai publicando, participando de antologias. Em 1986, eu conheci a Maria Araújo, nossa presidente de honra da Academia Santista de Letras. Aí ela conversando, ela falava, você escreve e tal. Falei, tudo bem, a gente escreve e procura divulgar, né? Passou uns meses, assim, uns dias, né? Aí nós fizemos ela falou, eu vou fundar uma associação. Você não quer participar? Falei, vamos lá, né? Em 1990, fundamos a APEBS, Associação dos Poetas e Escritores da Baixada Santista. Até a Deise participava, a Jaira, muitos escritores, Maurílio também. Então, aí deslanchamos, ficamos tendo vários eventos aqui na cidade, Santos, São Vicente também, né? E a gente procurava sempre divulgar a poesia. Foi uma época muito boa. E nessa época também já me escolheram como tesoureiro. Fiquei 10 anos como tesoureiro. E mais 15 da Academia Santista, então já dá para aposentar como tesoureiro. Eterno tesoureiro. Aí a gente vai publicando, vai escrevendo, né? O problema sempre é o tempo, né? A gente não tem tempo, a gente trabalha, corre, estuda. Eu acabei depois me formando na Faculdade de Direito também, né? Sou bacharel em Direito. E sempre, que nem eu digo, sempre quanto menos tempo a gente tem, mais a gente produz. Se você ficar pensando, eu vou fazer, não vou fazer, tem que meter as caras. Que nem a Mário Quintana dizia, né? A vida, a gente tem que procurar sempre aproveitar. A vida não é para ser só vivida, tem que ser sonhada. Então a gente tem que procurar sempre fazer o melhor. Aí, conversando com o Paulo Peckman, lançamos nossos livros. O primeiro que eu lancei foi esse, Renascer de um Sonho, uma coletânea de poesias, também já está esgotado. E esse livro foi um que abriu as portas para mim. Eu procurei fazer sempre o melhor, o cotidiano, escrever de uma forma assim mais simples, né, possível. Depois lancei o de crônicas escolhidas e recolhidas, que inclusive está ali à disposição de todos, é uma cortesia. Depois, se precisar, é autógrafo também, para valorizar mais, né? E depois, o último livro que eu lancei é O Futebol na Minha Vida. Esse livro, inclusive, teve o prefácio do Clodoaldo Tavares de Santana, conhece, né? O tricampeão mundial. Esse livro aqui é mais uma história da minha vida. Esse livro me recorda muito uma época boa da minha vida. Até os 32 anos, eu jogava futebol, joguei na Várzea aqui de Santos, São Vicente. Jogava, por exemplo, quarta-feira à noite, sábado de manhã, domingo à tarde, era só futebol. Futebol. Aí depois eu fui acometido de uma virose, há 45 anos atrás. Essa virose paralisou o corpo todo, fiquei 1 ano afastado, aí ficou essa sequela. Aí o futebol perdeu um ponta-direita, mas a literatura ganhou um escritor. Então a gente tem que sempre pensar na superação. Não porque aconteceu uma coisa, na época eu fui desenganado dos médicos, mas a vida continua. Então, passei a escrever, meditar, dar mais valor à vida, procurar sempre esquecer, assim, não reclamar de tudo que a gente passa. E nem ele falou, a gente tem coisas melhores ainda, tem pessoas que sofrem mais. Então a gente tem que sempre pensar, olhar para trás um pouco e procurar ser otimista, apesar de todos os percalços que a gente encontra na vida, sempre ser otimista. E é isso, e hoje, até hoje escrevo
preciso lançar mais um livro, até vou falar com o Paulo também, eu tenho várias crônicas, o problema é o tempo. Nesses meses agora eu só estou escrevendo imposto de renda. Então até talvez para junho, julho a gente converse sobre isso. E é praticamente isso. Teve um outro livro também que, na época, eu tinha uma época que fui professor da terceira idade em São Vicente. Na Faculdade de Integração, tinha FAT, Faculdade Aberta da Terceira Idade. Eu dei aula lá para senhoras e senhores, 60 a mais, né? E dava aula de literatura, ensinava a fazer poesias, crônicas, e o que mais elas gostaram foi fazer haikai. Haikai, a Thaís, que é especialista em haikai, sabe disso. Aí ensinei elas a fazer o haikai. Para quem não conhece, haikai é um poema japonês que tem a forma e o conteúdo, né? O conteúdo é o Kiko, né? Que a gente tem que escolher assunto da primavera, as estações do ano, e a forma é o 575, os versos. É bem simples, mas tem que ter um conteúdo. E nessa época a gente sempre, nas aulas, ensinava sempre a fazer e procurava, dava lição para fazer na próxima aula, né? E elas traziam haikai, a gente corrigia, explicava. No final do ano, nós lançamos um livro também, Antologia Cora Coralina, de poesias e haikai, lá na Faculdade Aberta da Terceira Idade. Foi uma época muito boa, até hoje encontro algumas alunas, né? E sempre elogiava e falo que continuo lendo, que a gente ensinava, procurava ler os autores brasileiros, né? E foi um momento feliz na minha vida também. E é praticamente isso a minha vida, e a gente continua batalhando, trabalhando, escrevendo, e não pode parar. Porque que sempre falo, a cabeça da gente tem que estar sempre direcionada com horários, com planos, e a vida continua. Não sentar na televisão e ficar vendo Big Brother. Tá bom? Era só isso. Obrigado a todos. Parabéns aos escritores de hoje que trouxeram suas vivências. É muito interessante, né? Histórias aí, muitas histórias, né? Que bom, né? Parabéns a todos. Também gostaria de comunicar que todos os livros estão à disposição ali na mesa, aqueles que quiserem adquirir os livros, os autógrafos também estarão seguindo aí, e aquele bate-papo tradicional que nós já fazemos desde sempre, né? E, mais uma vez, lembrando e agradecendo também a Agostine Caó, mais uma salva de palmas, Agostine. Obrigado. Aqui, por essa obra fantástica. Vem cá, fala um minutinho da sua obra aqui, cronometrada no relógio. Vai até o dia 27 de abril, depois tragam também seus familiares para conhecer, tudo mais. O microfone é seu. Obrigado, Fábio. Boa noite, boa tarde a todos. Estava falando por Sinaí, desculpa meu português, eu estou honrado para sentar com pessoas belitizadas pelo português. Aqui eu estou aprendendo com vocês ainda, tá? Me desculpa, se você quer me corrigir, me corrige. Estava falando com a Hilton aqui, que cara, aqui honrado para ouvir vocês falando. É um sonho que eu sempre teve para contar histórias através da arte. Cada trabalho que você vem aqui é tipo um livro. Na verdade, eu não sei como escrever, eu pinto. Então, você vai ver elementos, você vai ver ícones, você vai ver os traços, você vai ver imagens, você vai ver uma viagem de meu pensamento, eu coloco no pano. Quando vocês começarem a falar sobre história, minha cabeça começar cara, tá falando minhas obras, tá falando por isso, tá falando por isso. Uma pessoa aqui fala sobre o sonho. Tem um trabalho aqui que é Martin Luther King, que é Eu Posso Sonhar. Uma pessoa fala sobre
futebol, Brasil. Eu tenho um trabalho aqui que fala cultura profundamente de várias ícones que sonhava e cumprir. Tem um trabalho sobre a vida em si que ele está falando, tem peregrino. Então, quando vocês começarem a falar através disso, eu comecei a me sentir como fazendo parte de vocês. Mas eu não conseguia escrever, eu pinto. Então, cada jornada da minha vida, das minhas escolhas, as minhas decisões, eu transmiti tudo dentro do meu trabalho. Na verdade, eu estou aqui em Brasil por mais ou menos 13 anos. Minha esposa é brasileira, tem 2 filhas aqui também. Eu sentia mais brasileiro do que nigeriano. E muitas vezes eu uso essa oportunidade que eu tenho com vocês para me se expressar. Hoje eu estou realizando exposições de arte na Pinacoteca a primeira vez, e eu tenho muita honra de amigo como Fábio, que eu já conheci mais ou menos 6 anos atrás, e tenho muito honrando também para conhecer Edson, por favor, Edson também, que ele sempre me chamava para o evento, a gente sempre conversava sobre história, sobre África, a gente tem muitas conectividades que nós trocava, tomar café junto. Então, quando o Fábio fala, vai ter escritor, vem para conversar, para trocar ideia. Ela já está falando para minha esposa, eu quero sentir o que você sentiu. Eu quero sentar com o grupo de vocês para conseguir comunicar, também para mim também conseguir viajar, de vez para mim escrever, eu continuar a pintar. Obrigado por essa oportunidade. O trabalho está aqui. Se você gosta de algum trabalho aqui, verdadeiramente, eu conto a história através de cada uma e você vai se inspirar para fazer um livro também. Deus abençoe. E assim é a magnífica expressividade do ser humano, né? Uns escrevem, outros pintam, mas todos somos contadores de histórias. Isso é muito bom. Parabéns a todos. Os livros estão ali, os autógrafos estão aqui. Deixo agora aberto aqui o microfone a todos aqueles que também quiserem participar. O Peilton levantou a mão e depois é só vir aqui. O microfone está aberto aos recados de vocês. Por favor, fiquem à vontade. Todos podem vir para deixar os seus recados aqui, tá bom? Tem mais um recado, Paulo, que eu esqueci? Maurílio também, ok. Thaís, Edson, isso. Aí depois vocês vão se preparando, tá? Mais algum outro recado que eu esqueci? Não? Então, o microfone é seu, fique à vontade. Olá, boa tarde a todos. O meu, na verdade, não é um recado, ou melhor, é um recado do meu coração, o coração de vocês. Doutor Eduardo, meu amigo, irmão, confrade Mário, e o nome dele que eu esqueci, Gabriel. E também para o Agostinho. Quando vocês falavam, vocês me inspiravam. Então lá vai. Porque o existir é costurado de encontros. Aqui estamos. Pela literatura apaixonados, nos amamos. Irmãos, amigos, irmanada em letras. Porque é pelas asas da palavra que fazemos do coração aconchegante e linda casa. Aqui não se joga conversa fora, mas conversa para dentro, na alma e no pensamento. Afinal, a vida não é só lágrimas e dor, e sim, também é feita de amor eternizado em conversa de escritor e na arte reflexiva, cultural viagem de Agostinho. Uau! Recado dado. Boa tarde a todos. Eu sou Maurílio Campos, né? Maurílio Tadeu de Campos, mas todo mundo conhece Maurílio Campos. Eu sou
membro da Academia Santista de Letras, nossa presidente aqui presente, Thaís Cury, mais membros da academia, e vocês todos aqui que estão confraternizando conosco, em ser escritor, escrever e fazer dessa arte toda bonita que está aqui, né, esse aconchego, né, se puder dizer assim. Eu quero falar para vocês que, como presidente da Contemporânea Projetos Culturais, que está fazendo 20 anos este ano, às duras penas, porque não temos patrocínio, estamos no 16º concurso envolvendo gêneros poesia e crônica. Os regulamentos estão ali na frente, bem próximo onde vocês assinaram a lista de presença, está bem próximo a ela, é só pegar. As inscrições irão até o dia 4 de abril. Embora a entrega seja feita pelo correio, como estamos muito em cima da data, é só fazer contato através do e-mail que está no próprio regulamento, que nós conversamos para suavizar essa entrega, tá ok? Eu quero parabenizar a todos os 3 escritores que estão aqui e pedir que vocês, né, e todos os escritores presentes participem, nos honrem com as suas, com os seus trabalhos, crônica ou poesia. E eu quero aproveitar que eu quero homenagear uma pessoa que não está aqui presente, não pôde vir, que tem só 101 anos. Não é? Eu escrevi sobre ela na revista Alto Astral, do Durval Cap, e eu vou tomar a liberdade de falar um poema curtinho, né, que eu fiz para ela. Chama A Carolina. Raiou o dia. O sol no horizonte acordou a natureza, ainda adormecida, estimulando as flores que se abriram mansas pétalas a dançar coloridas. Cada cacho de acácias, ladeado de orquídeas, entremeado de rosas, guardado por gerânios e outras florinhas, minúsculas, belas, exalando perfumes na atmosfera feliz, repleta de fragrâncias de variantes olores. E tu, Carolina, deveras jovial, diante desse cenário a completar sorridente essa tão rica paisagem, integrando-te a ela como mais uma flor, de raro e tênue perfume, atraente aos sentidos, por ti sempre conquistados. E estou vendo aí que um dos banners que estão tem uns versos da Carolina Ramos, que bem merece estar entre os grandes poetas da língua portuguesa. 101 anos, com a vivacidade que Carolina tem, é um privilégio de estarmos convivendo com ela. Só para encerrar, prometo, vou dizer o seguinte, o último parágrafo que eu escrevi também nessa mesma coluna. Na jovialidade dos seus 101 anos, sobre Carolina Ramos, completados no dia 19 de março deste ano, dia de São José, a sempre inspirada Carolina persiste na boa arte, motivada a demonstrar seu intenso talento. Quando conversamos, percebo nela a vontade do contínuo prazer de escrever e a ansiedade de lançar novos livros. E ela é incansável nas artes e na vida, um digno exemplo de todos que desejam trilhar pelos caminhos das diversas modalidades da expressão. Vida longa à jovem Carolina Ramos. Um abraço grande a todos e um abraço à Carolina. Estão lá os regulamentos, por favor, recolham. Tem lá na última linha o e-mail, faça contato e a gente conversa. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos.
É um prazer muito grande estar aqui nesta tarde, não é? De literatura e arte, né? Uma beleza o trabalho do artista também. E quero parabenizar os escritores que se apresentaram hoje. É uma satisfação muito grande. Já tive essa oportunidade e é com grande satisfação que nós o fazemos, né? E também estar aqui em meio a pessoas interessadas em literatura, em crônicas, contos, poesia, enfim, nas diversas modalidades, e com os acadêmicos, né, com os quais a gente procura levar a nossa instituição, a Academia Santista de Letras, à comunidade em geral, né? Então, eu quero agradecer e quero aproveitar para convidá-los. No dia 23 agora de abril, nós temos um projeto que se chama Encontro com, às vezes, a poesia e, às vezes, a prosa, né? Então, agora no início deste mês, nós tivemos um encontro com a poesia. Foi até realizado aqui na Pinacoteca, né? E agora nós vamos ter, no dia 23 de abril, encontro com a prosa. E será a Diná Silveira de Queiroz, cronista, contista, novelista, e vai ser um belo trabalho apresentado pela nossa acadêmica Kátia Patella. Será na Universidade Santa Cecília, no consistório, no andar térreo da entrada principal, a partir das 19 horas. Nós vamos noticiar, mas já quero deixar aqui de antemão, né? E, por fim, cumprimentar mais uma vez a Pinacoteca, na pessoa do Fábio Salgado, a Comunicar, leia-se Paulo Peckman, né, por esse belo trabalho que já dura 3 anos e que agora se mantém renovando o nome, ampliando, né, essa atividade. Então, muito obrigada a todos. É um prazer estar entre vocês. Só uma coisa, e quero também convidá-los, quando possível, visitar a nossa sede da Academia Santista de Letras, que fica na rua Oswaldo Cruz, também no prédio da Universidade, no 8º andar. Será um prazer receber a todos lá. Boa tarde a todos. Como eu sou um ser analógico, eu uso um papelzinho aqui. Só me apresentar para quem não me conhece, eu sou o Edson Santana do Carmo, faço parte da Academia Vicentina de Letras, Artes e Ofícios, Frei Gaspar da Madre de Deus, da Academia de Letras e Artes de Praia Grande e da Academia de Itaense de Letras. Eu só vim aqui para falar para vocês três. E aí eu vou pela ordem, que é antiguidade de amizade, né? Mário Azevedo Alexandre, que é acadêmico na academia também, no Instituto. O Mário me ajudou muito lá no começo da minha caminhada, com alguns assuntos na revista aqui do nosso Instituto de Santos. Obrigado, viu, Mário? Doutor Arnaldo, a gente fez uma exposição uma vez lá na Casa do Trem Bélico, homenagem ao filho do Saturnino de Brito, Augusto Saturnino de Brito, e junto com o Coronel Elcio Rogério Secomande, eu olho assim na rua, tá vindo o carro, aquele carro vermelhinho, e o Fordinho 29 e o Coronel Secomande a bordo. Obrigado, viu? Eu não esqueço as pessoas que me ajudam, né? Gabriel Perim, eu estudei com o Paulinho Tendas, lá no Guarujá, no Raquel de Castro Ferreira. Eu era da turma do futebol. E o Paulinho, infelizmente, a vida dele foi ceifada precocemente, campeão, né? Loiro, altão, alto cabelo, tipo artista de Hollywood, né? Paulinho era bacana. Eu acho que é isso. Cadê o Fábio? Não tá aí? Então, devolvo pro Paulo Peckman. Era isso que tinha que falar. Paulo, um abraço. Gostaria que o professor Secomande falasse também algumas palavras sobre o projeto dele, que é a vida dele, né? Que são os fortes, as fortificações. O seu novo livro também, por favor. Tá bom. Só passei a vida sendo escalado por alguma coisa, né? Só porque você escala. Cada vez que eu venho aqui, ele me escala. Tá dando para ouvir? O que é mesmo que eu vou falar?
Bom, muitos vão chegar na minha idade, né? Nossa idade, tá? Estou com 90 menos 1, né? E eu daria o seguinte conceito. Primeiro, uma preocupação com os joelhos para adiar o uso da bengala. Segundo, com a cabeça para saber onde vai estar a bengala. Vai chegar, mais à frente vai chegar. Então, eu acabei chegando na terceira fase do saber sem saber por quê, né? Quem sabe faz, quem não sabe ensina, quem sabe menos ainda escreve. E é uma verdade, porque quem sabe faz, tá. Agora, se ele vai ensinar, ele vai descobrir que ele não sabe, né? Porque está muito além do que ele sabe. E se ele vai escrever, pior ainda, né? Porque você precisa saber, puxa, quando é que nasceu aquele camarada, que dia, hora, local. Então, você tem que ir um pouco mais a fundo, né? E, como professor, acho que eu fui, né? Era um título de professor emérito na Católica, eu acho que eu aprendi a embromar, né? Obrigado, eu me tornei, como de escritor, para botar a cabeça para funcionar, escrevi alguns livros, coloquei tudo isso na internet, leva o meu nome, é secomande.com.br, né? Eu até digo, como eu era coronel secomando, eu estou sem comando, ou secomande, mais fácil de guardar. Ali fui escrevendo várias coisas sobre fortificações, né? E, para minha surpresa, está com 131 mil consultas mundo afora. 131 mil consultas. Que é mais figuras, né, e poucas palavras, e está em 8 idiomas. Não que eu fale 8 idiomas, é que o site, que é bem projetado, ele já transforma rapidamente em 8 idiomas, né? É isso aí. Quem gosta de história, na história do Brasil, que é edificada ao longo do vasto perímetro do Brasil, que nós temos 19 fortificações coloniais indicadas para o patrimônio da humanidade, que é uma coisa tão diferente, porque você pega na Europa, nos Estados Unidos, você tinha as fortificações para combate. No Brasil, não. As fortificações era para marcar a presença da colônia portuguesa durante 3 séculos, né? E aquilo também representava o quê? O poder do Estado. Você tinha uma fortificação, como aqui, Barra Grande. Barra Grande não era só uma fortaleza, ela, né, era o que ela menos fez. E uma fortificação se compara muito com a medicina, né? Você paga um bom plano de saúde e reza para não usar. Não é isso? Fortificação também tem esse aspecto. Então, essas fortificações construídas durante esses 300 anos é ímpar mundo afora. Então, ela está indicada como conjunto de bens seriados para o patrimônio da humanidade. E a gente está trabalhando em cima disso, né? Tá bom, obrigado aí pela... Outra vez me avisa, né, pô? Obrigado. Sim. Tem o recado da Jaira. O microfone vai aí, Jaira. Para você não precisar vir até aqui. Tá? E viu só? E também a seguir, após aqui temos os livros aqui do Gabriel, do Arnaldo, do Alexandre, do Mário Alexandre, e também passar o microfone para a Jaira. E depois, quando encerrar o evento, teremos às 18 horas lá no Casarão, apresentação no arco Canduta, violão e flauta para Débora. O microfone é seu. Folha escandalosa. É só um pouco. Dia 9 de abril, agora às 10 horas, a Sociedade dos Poetas Vivos faz uma homenagem para Vicente de Carvalho, no mês de nascimento e morte dele, tá bom? Eu convido a vocês, todos vocês.
Na estátua, às 10 horas. Às 10 horas, dia 9 de abril. Obrigada. Obrigado. Mais alguém? Acho que então agradeço a presença de todos. Os escritores estão aqui para bater um papo. O nosso escritor de imagens também está aqui para conversar um pouquinho. Agradecer principalmente Paulo. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Conversa de escritor. Temos aqui o nosso novo cenário. E também depois, se vocês quiserem fazer as fotos, façam as fotos aqui junto do cenário e compartilhem aí com todos, ok? Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima. Obrigado. Sim, sim, tira. Tem mais espaço. Oi. Mário também. Ah, meu Vou lá, vou no violão já.